Olá, este é o Remédio Amargo. Quero falar um pouquinho com cada um de vocês sobre o ano de 2022. É ano eleitoral. E o que tem de especial no ano eleitoral? Tem eleições, por óbvio. Este ano, eleições para governadores, eleições para presidente, eleição para senadores, eleição para deputados federais e eleição para deputados estaduais. Seguindo a mesma regra do executivo municipal e os vereadores, né, e as suas nuances, né, os parlamentos e os executivos. O que eu quero me ater nesse momento é que este ano é um ano de reflexão. Vimos de 2015 com uma grande crise econômica no mundo inteiro, onde a economia foi abalada, onde estruturas históricas foram vendidas, foram entregues, né, foram, na verdade, compradas por corporações, por grupos, mudando os donos, o comportamento, as questões todas de relação com os consumidores. Hoje está muito mais difícil de se falar através das plataformas telefônicas de contato com as empresas que prestam serviços aos cidadãos no Brasil inteiro. E isso tem reflexos a partir dessa economia que o Brasil, o mundo sofreu de 2015 para cá. Depois nós tivemos aí em 2019 o aparecimento do Covid-19, uma situação que mudou o comportamento das pessoas. Aliás, nós precisamos usar ainda hoje máscaras que são bloqueadoras da oxigenação. O nosso organismo ele depende muito de alguns produtos para a manutenção da vida. As nossas células neurológicas são células lábeis, elas não são perenes, elas são células que morrem quando faltam os produtos de nutrição. E dois produtos importantes para o sistema neurológico, um deles está faltando em grande parte das pessoas da população, nas populações mundiais. Primeiro é glicose, que mantém a energia de funcionamento das células neurológicas, e o segundo é o oxigênio. Ora, se você bloquear a entrada de oxigênio, se você bloquear a entrada, se você fizer um tapume nas narinas, vale aqui um parêntese, mantenha suas narinas lubrificadas, límpidas, faça isso várias vezes durante o dia, passe um lenço umedecido, lave, assoe o nariz, retire o muco excedente, retire os resíduos do aparelho respiratório para que você tenha um fluxo, uma coluna de ar mais adequada e com isso mais oxigênio. Mas se você bloquear isso, você está oferecendo menos oxigênio para o seu cérebro, para o seu encéfalo. E com isso não é permitido que se tenha uma oxigenação adequada e não é proibido se pensar que as pessoas, de certa forma, estão mais torpes, mais sonolentas, menos agudas nas suas ideias, estão torporosas. Qual é o interesse disso para as pessoas pensarem como pessoas se tivessem enebriadas, bêbadas? Nós estamos falando de um bloqueio da oxigenação. Isso é um risco ao direito da vida. Nós estamos cerceando o direito da vida. E esse comportamento ele é grave. Lá no início da pandemia eu fui um apologista do uso da máscara porque nós não conhecíamos a doença e insistimos que as pessoas usassem. Mas passou o tempo. Né? Olha quanto tempo nós estamos insistindo num produto que lá no início, enquanto não se entendia, depois que se viu que era um produto, a pandemia, um produto extremamente comercial e de liquidez, né, dos resíduos humanos, vamos lá. A pandemia foi para a purificação mundial e mais do que isso, porque as pessoas eram orientadas a ir para casa, esperar a doença ficar grave para depois voltarem e ir para uma UTI, disputar um tubo e eventualmente acabar em óbito. Então nós tivemos aí lá no início esse comportamento, mas hoje não se admite mais o uso de máscara em nenhum nível. As pessoas já têm imunidade ou todas essas aplicações são flutuantes, são factoides. Olha o dinheiro que nós gastamos da economia, dos tributos das pessoas, dos cidadãos do mundo inteiro, destinados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e que foram gastos na compra desses produtos que eventualmente não resolve que se tem que usar máscara. O que é isso? Estamos fazendo o quê?
Quem é que está pensando isso? Por que a população mundial está seguindo esse caminho? Parece ovelha indo para o matadouro. O que é isso? Estamos ridiculamente instalados num associativismo, uma pandemia de comportamento torpe. Eu imagino que lá em algum quarto, em algum lugar do mundo, em algum paraíso, tem um bando de gente dando risada da população mundial. Primeiro cria o pânico, cria o medo, cria a máscara, cria tudo, e depois cria a solução e vende tudo isso, vende cama de hospital, vende álcool, vende não sei o que, vende insumos, né, respiradores, vende tudo isso, e agora que já isso não tem mais ibope, então usa vender comportamento, carteira de aplicação para entrar no campo de futebol, no cinema, na escola, na faculdade, no trabalho. O que é isso? Ou a aplicação é ou não é, ou ela funciona ou não funciona. Ela funciona para quem? Qualquer produto de proteção funciona para quem quiser, para quem for lá e fizer o seu produto. Quem não quiser fazer, que não faça. Isso é uma decisão, isso se chama livre-arbítrio. O Pai Celestial deu isso para as pessoas. Quem é o diabo que quer fazer com que não exista isso? Livre-arbítrio é uma coisa de Deus. Então, nós estamos enfrentando, e a minha tristeza é que tem muitos profissionais médicos em cima de guidelines, de estudos completamente torpes sobre respostas diversas em relação ao Covid-19. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? Quem é o dono do mundo? Quem é que está ganhando com a economia? Para quem você paga a água? Para quem você paga a luz? Para quem você está botando o seu dinheiro? Onde é que nós vamos parar? Clique no nosso botão aí abaixo, participe dos nossos produtos, venha participar do Remédio Amargo, interaja, dê sua opinião, participe, seja, na verdade, um cidadão que discuta os assuntos que estão na tua volta nesse momento. Não fique, como a maioria que eu tenho visto por aí, andando de máscara sozinho dentro do automóvel. É um atestado assinado de hipóxia dentro do automóvel, onde tem monóxido de carbono lá um pouquinho mais intensamente do que na atmosfera, no ar livre. Tá bem? Vamos lá, Remédio Amargo com vocês.